Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos assistindo. Hoje a gente tem um programa muito legal. A gente vai estar falando de como que a gente mapeia a rota das empresas, das organizações nesse mundo pós-Covid. Como é que esses novos rumos vão ser mapeados, vão ser identificados? Como é que a gente pode orientar isso? E para falar sobre isso, nós temos não um, mas nós temos 3 entrevistados. Além dos nossos queridos Rogério e Cadu, que normalmente estão aqui na mesa e hoje serão entrevistados, nós trouxemos de volta também para falar desse projeto a Ana Paula, que esteve aqui há uns 3 programas atrás. Então, sem mais delongas, eu queria começar logo pedindo para o Rogério contextualizar para a gente esse projeto. Como é que surgiu, do que se trata, o principal objetivo, enfim. Fala um pouco para a gente aí do que se trata esse mapeamento. Ele surge do que a gente observa dentro das empresas quando a gente está dando consultoria ou fazendo algum trabalho com workshop com times e líderes. Ele é um projeto voltado para líder, voltado para liderança. A liderança muda de tempos em tempos. Ela muda. Você não gerencia as pessoas da mesma maneira no século XV ou no século XX. Os hábitos e costumes que estão lá de fora, eles entram. O que nós tivemos agora foi que nós fomos transportados para o futuro numa velocidade enorme com essa questão da quarentena e da pandemia. Nós estamos vivendo completamente diferente, nós estamos trabalhando completamente diferente, sem ter tido tempo da educação para chegar até esse futuro. E esse projeto nasce disso. Como é que a gente leva uma educação corporativa? Como é que a gente prepara esse líder que deu esse pulo tão grande que agora ele está se equilibrando entre um mundo velho e um mundo novo? É claro que eu aqui, como entrevistador, uma das minhas funções e uma das minhas curiosidades é entender um pouquinho mais, pegar um teaser, tentar puxar de vocês um pouquinho aí o que isso vai realmente apresentar para a gente. E aí eu tenho que apelar para o Cadu. Eu quero falar com o Cadu e perguntar, Cadu, e aí, que eu ouvi um pouco até nos bastidores do programa a gente falar das navegações do século XVI, que vocês estavam até pegando inspiração nisso para entender como é que esse mapeamento pode ser feito e tal. Sei lá, pegando esse gancho aí, conta um pouquinho mais para a gente desse projeto. Bruno, todo mundo adora uma boa história, né? E a gente estava buscando uma narrativa que pudesse ligar esses pontos e a semelhança com aquilo que o ser humano viveu na transição para o processo das navegações, das grandes navegações do século XVI, é um negócio fabuloso. A gente chegou a pensar em falar de mapeamento, de cartografia das novas organizações, de que caminho é esse para o lá, onde está o lá, enfim. E isso, inevitavelmente, faz a gente lembrar que o ser humano tem, dentro do seu DNA, esse gene da exploração, da busca, da curiosidade, do ir rumo ao desconhecido. E isso é muito claro quando você tem uma Europa medieval que tinha um mapa desenhado contemplando apenas a Europa e a África, o céu e o inferno. Era assim o mapa. E aí, à medida que começaram a se lançar expedições, explorações, esse mapeamento territorial foi melhorando, foi sendo aprimorado. E tem um cara responsável por isso, que era um frade italiano chamado Fra Mauro, que concebeu o primeiro mapa muito próximo ao real, né? E foi sendo alimentado, era quase como um crowdsourcing das expedições que voltavam e traziam os registros desse mapeamento. Porém, o desconhecido ainda estava lá, né? Então, Portugal tinha aquele mar todo à sua frente e às suas costas ele tinha Espanha. Então, a exploração não dava para ir para trás, ele estava ocupado, ele tinha que ir para frente. A ideia, então, e isso é da condição humana, era explorar o desconhecido. E, ao fazer isso, os portugueses deram o grande salto, né, naquela ocasião, e dominaram o circuito das navegações durante muito tempo, chegando, inclusive, ao Japão. Ao longo de mais ou menos 100 anos, essas explorações que passaram, claro, pelo Brasil e por outros lugares, elas chegam ao Japão. Esse é o motor que está por trás da nossa inquietação em contar essa história, porque nós estamos agora num momento também de rumo ao desconhecido.
Nós estamos enfrentando uma tempestade, essa tempestade vai passar, mas a gente não sabe o que tem lá. Onde é o lá? O que está lá esperando pela gente? Mas nós temos que ir, nós temos que seguir adiante, nós não podemos olhar para trás. Isso é do homem também, da condição humana. Então nós temos que ir adiante. Agora, nós temos recursos, alguns que são do passado, como o Rogério falou, nós fomos jogados 5 anos para frente, no mínimo, e sem tempo para pensar, reagir à situação momentânea. Só que agora a gente está no meio dessa tempestade. Como eu disse já antes, não estamos no mesmo barco, estamos em barcos diferentes, mas digamos que seja essa expedição com naus de diversos tamanhos e enfrentando diversos problemas para chegar no nosso objetivo, que é o quê? Entender como é a relação de trabalho das organizações e das próprias relações humanas no lá. Até como, por exemplo, muito bem concebeu o psiquiatra e psicanalista Jorge Forbes quando ele criou o conceito do Terra 2. Né? A gente até usa um pouco essa referência porque é interessante dizer para que terra que nós estamos indo, para que lugar que nós estamos indo. E a ideia desse curso, inicialmente é um curso, já está pronto, né? A gente vai agora começar a falar dele, mas a ideia é preparar essa tripulação, do comandante a toda a tripulação, todos estarem preparados para uma grande viagem que nós já estamos empreendendo, que é para fora, mas também uma grande viagem para dentro, porque esses recursos que nós temos que buscar dentro de nós mesmos serão fundamentais para fazer essa travessia. Ana, me conta aqui um pouco. Você está fazendo esse projeto com os meus queridos amigos Rogério e Cadu. Eu trabalhei muito com eles no passado, trabalho ainda com eles em algumas consultorias, mas eu acho que assim, esse curso tem uma pegada muito legal, porque vocês três trazem experiências super diferentes. Como é que é para você, que hoje está em Portugal, a gente discutiu isso até no outro programa, né? Mas que tem uma experiência acadêmica forte, experiência com consultoria de empresa também grande. Como é que é para você trabalhar com eles dois? Então, Bruno, está sendo muito rico, muito divertido. É como um projeto tem que ser, porque apesar da gente ter experiências diferentes e complementares, a gente tem uma visão muito particular, né, e muito comum de como a gente está percebendo esse momento, né? Um momento de imensas transformações, de muito medo, de muita incerteza. A gente percebe que um grupo central e importante, um pilar central é a liderança. Os líderes estão muito sem saber o que fazer, sem saber como fazer, sem saber para onde ir. E a gente começou a pensar num conjunto de ferramentas que pudessem entregar para essa liderança um norte, um caminho bastante claro no meio dessa turbulência toda para eles continuarem navegando. E a gente percebeu, e acho que é isso que é uma coisa bastante próxima, nossa, é que essa transformação ela precisa acontecer dele com a equipe, dele com ele. Então, é um caminho de dupla via que Cadu e Rogério vão falar, vão apresentar um pouquinho mais. Muito legal isso. E eu adoro essa analogia que vocês estão fazendo com navegação, porque você vê, até na tua resposta, ela vem quase que naturalmente. Obviamente que uma das minhas curiosidades é entender um pouquinho mais esse curso. Então, Rogério, talvez você pudesse falar um pouquinho da estrutura do curso. Como é que está estruturado? Quais são os temas? Enfim, o que as pessoas e os executivos que já estão fazendo esse curso vão estar obtendo a partir dessa experiência? Eu vou dividir essa resposta com o Cadu, Bruno, mas é muito interessante. A gente monta o curso, evidentemente, baseado no que a gente observa de gaps dentro de cada uma das empresas que a gente dá consultoria e das conversas que a gente tem com CEOs, com RHs, enfim, com aquelas pessoas que estão próximas do problema. O curso ele vai trabalhar contexto e ele vai trabalhar competências. Então, ele vai trabalhar a compreensão do momento que a gente está vivendo, o que aconteceu com essa disruptura quando a gente foi jogado 5 anos à frente, como eu mencionei, e como é que essa pessoa deve trabalhar em termos das suas competências. As competências têm que ser relidas. Então, nós temos um método, que são as 9 Cs da liderança, onde nós vamos pegar cada uma dessas competências e nós vamos
atualizar essa competência em relação ao contexto. Vai haver uma reflexão de cada líder em relação àquela competência. Comunicação era uma competência antes e continua uma competência hoje? Continua. Mas ela é a mesma. Os nossos modelos de trabalho são iguais. Eu encontro a pessoa como eu encontrava, ou quando ela está em home office, eu estou privado de algumas coisas e eu tenho que desenvolver outras. E aí eu vou passar para o Cadu fazer um apanhado geral nesses 9 Cs da liderança, que é muito interessante vocês terem uma visão completa de todos eles. Eu diria que assim, a gente usa essa ferramenta como um norteador, de fato, para questionar e validar se essas habilidades, que são tanto inerentes ao líder, mas também impulsionadas, apoiadas e vivenciadas pelo time, que a gente chama dos 9 Cs da liderança integral. Integral por quê? Porque ela tem que ser mais do que ela era até agora. Nós estamos falando hoje de uma integralidade na saúde mental, emocional, física e como isso se traduz também no trabalho, que é onde a gente passa a maior parte da nossa vida adulta, 70% da nossa vida adulta. São 90 mil horas. Então, quando o Rogério fala da comunicação, se é ainda uma competência importante, sem dúvida será sempre. Linguagem é uma das coisas que sempre nos diferenciou e que proporcionou ao homem o seu desenvolvimento. Então, mas como fazer a comunicação num mundo que é eminentemente remoto, distante, sem aquela proximidade, sem o subtexto, sem entender direito o que está por trás de um gestual, de uma micro-reação, enfim. Nós vamos discutir como é que a comunicação é relevante, porque se eu tenho uma comunicação que é transparente, sem agenda oculta, sem segundas intenções, eu posso ter a chance de construir um ambiente onde há confiança. E confiança é o segundo C aqui dessa ferramenta. Confiança, o nome já diz, está embutido no nome, é com fé. Eu não pego, eu não vejo, mas eu sinto, ou não. Então, confiança é uma das coisas mais importantes que nós temos e o líder tem a trabalhar hoje. Ele não só tem que confiar, como ele também tem que ser confiado, inspirar confiança. Então, é um processo que vai se mudando à medida que a gente vai evoluindo na ferramenta. A terceira competência é, se eu confio e se eu me comunico de forma transparente, verdadeira, consciente, eu sou muito mais propenso a assumir um compromisso com o outro. E compromisso, note que aqui a gente não fala em comprometimento. A gente está falando em compromisso. Compromisso é uma palavra mais poderosa ainda, porque ela é pessoal, é meu com você, é olho no olho. Eu assumo um compromisso com você e, naturalmente, eu vou me desapegar de um dos maiores venenos e impedidores de uma relação fluida, que é a competição interna, né? Eu vou cooperar, que é o próximo C dessa ferramenta. A cooperação, a colaboração, ela só acontece se eu me comprometo com o outro, porque eu confio nele e porque eu me comunico de forma verdadeira e transparente. Então, até aqui, a gente chegou num terço dessa roda, que é uma roda, uma grande roda, que tem um eixo, tem um núcleo. A gente vai chegar no núcleo no final. Então, o que acontece quando eu me comunico de forma transparente, construo um ambiente de confiança, assumo compromissos e coopero em vez de competir? A conquista acaba sendo um processo natural daquele time. E note, de novo, não é uma conquista só profissional, ela também é pessoal, porque a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Então, são conquistas que acontecem junto. E, para isso ser verdadeiro, tem que estar alinhado e nesse processo fluido de construção desse caminho, desse novo líder integral. E aí, legal, conquista é importante para ser o quê? Celebrada, comemorada. Então, momentos de celebração das pequenas e grandes conquistas reforçam vínculos, criam identidade naquele grupo. Eu nunca tratei, nesses meus 22 anos de consultoria, de trabalho em equipe. Eu nunca falei esse termo. Eu acredito, sim, no espírito de equipe. O espírito de equipe ele é genuíno, legítimo, ele é de dentro para fora, ele nasce dentro do grupo. E só o líder consciente, o líder integral, consegue despertar esse verdadeiro espírito de equipe. E, portanto, a celebração é fundamental para que isso vire um ritual, uma coisa contínua. Aí passou, né? Ser de celebração, comemoração. Eu olho para trás e vejo, aprendi alguma coisa com tudo isso?
porque houve uma grande mudança, uma transformação até aqui. E isso a gente já viu ao longo desses mais de 20 anos que a gente atua com essa ferramenta, que acontece. E essa transformação é verdadeira. Mas o que eu faço? Eu guardo isso para mim? Não. Eu preciso compartilhar, que tem a ver com aquele primeiro C da comunicação. Isso é muito dinâmico, é quase orgânico o processo. Então, se eu compartilho, eu reduzo curvas de aprendizado. Vou dar um exemplo. Vários clientes nossos, a gente se depara com situações que eles estão enfrentando de alguma dificuldade que surgiu, especialmente nesse momento agora, né, de tempestade que nós estamos vivendo, mas que foi resolvido por uma outra área da empresa, num outro momento, de uma forma muito tranquila. Só que eles não trocaram essas ideias, não dividiram esse aprendizado. O que acontece? Vai haver uma sobreposição de tempo, de esforço, de energia. Portanto, compartilhamento é a chave também dessa liderança integral. Cabe ao líder e seu time fazer isso de uma forma natural. Obviamente que, se deu certo, eu preciso dar, próximo C, continuidade. Se deu certo, eu continuo com o processo. Se não deu certo, é a mesma moeda, mas a outra face. Eu corrijo. É com C também. Eu corrijo, ajusto a rota. Para quê? Para chegar no final dessa roda toda, desses 8 Cs, e ter aquele centro, o núcleo que faz tudo acontecer. Está claro para mim, empresa, está claro para mim como líder, está claro para mim como membro da equipe, ou dessa tripulação, desse navio que está no meio dessa tempestade agora, está claro qual é a nossa causa, né? Então, qual é a causa da companhia, qual é a causa da organização, do time, do líder, a sua causa como indivíduo. Quanto mais isso estiver alinhado e claro, e se precisar ser ajustado, esse é o trabalho que a gente se propõe a fazer, mais forte será essa visão dessa liderança integral. Só que tem um 10º C velado nessa ferramenta. São os 9 Cs da liderança integral, mas tem um 10º. Para fazer tudo isso acontecer, meu amigo líder, você tem que dar o primeiro passo. E para dar o primeiro passo, meu amigo líder, tem que ter coragem. Muito legal, Cadu, muito legal. E isso eu acho que sintetiza bem. Obrigado pela exposição tua aí sobre os 9 Cs. Sintetiza bem o que esse curso vai trazer. Eu estava pesquisando um pouco as motivações das pessoas, como é que elas estão sendo afetadas por esse novo mundo e tal. E você, Cadu, comentou aí essa questão da viagem interna. No final das contas, vocês estão falando de mapear a rota das organizações, mas as organizações são feitas por pessoas, é claro, né? E as pessoas, o que eu venho estudando muito é que nós gostamos de ter essa sensação que a gente tem o controle, né? Inclusive, eu acho que uma das grandes ansiedades geradas pelo Covid é justamente essa falta de data. Quando que nós vamos voltar a uma rotina que a gente possa controlar mais? Quando que a gente vai poder ir a um cinema? Quando que a gente vai poder viajar? Quando que a gente vai poder ter reuniões corporativas com pessoas fisicamente presentes? Enfim, quando que as conferências vão poder voltar, né? Os grandes eventos vão poder voltar a ser presenciais e online ao mesmo tempo. E a gente discute muito que vai mudar, mas a gente não sabe esse quando. E esse quando eu acho que gera essa ansiedade, essa incerteza. Então eu queria ouvir um pouquinho, talvez da Ana, sobre esse aspecto. Como é que esse projeto vai estar ajudando as pessoas que fazem parte dessas organizações, que lideram e que contribuem, que colaboram dentro dessas organizações, a estar lidando com essa incerteza? Eu acho, Bruno, que quando você falou muito bem, né? Assim, a gente não sabe quando, a gente não sabe exatamente para onde, a gente muitas vezes não sabe com quem, o formato. Então, assim, um grau de incerteza imenso. Quando a gente está com muita incerteza, isso vem junto com medo, a gente fica com medo. E quando a gente está com medo, né, o caminho natural do nosso cérebro é parar. A gente precisa se sentir seguro. Acho que uma das grandes entregas desse curso é a gente ajudar essa equipe, essa liderança,
a entender sentido, a entender propósito, a entender causa. Por quê? Porque quando a gente vai para um lugar e a gente tem um nível de incerteza muito grande, o motivo da ação, o porquê a gente está indo, fica ainda mais importante, né? E quando a gente fala desse motivo da ação, usando um pouco a metáfora, né, que o Cadu usou da jornada, a gente tem múltiplas jornadas, né? Porque a gente tem uma travessia, que é a travessia organizacional, a organização precisa atravessar, os times precisam atravessar e os indivíduos precisam atravessar. E, na verdade, essas causas elas se sobrepõem. Quanto mais individualmente, né, a gente tiver clareza do porquê que a gente está indo, mais isso reforça o todo. Então, acho que uma das grandes entregas, e isso é uma coisa que a gente tem debatendo muito, é qual é o vórtice central que essas empresas continuem se movimentando, mas confiantes, seguras dentro do possível, né? Com o norte muito claro. Acho que é mais ou menos isso, né, Rogério, Cadu, que a gente está pensando, né? Um dos pilares desse curso. Ana, é isso. A gente, quando conversa, a gente vê que tem duas coisas muito importantes para o líder hoje, que é a causa e a coragem dele ir em direção a essa causa. O Cadu falou muito bem quando ele fala que Portugal só podia olhar para frente e ir para o mar, e a gente usa a alegoria porque o ser humano ele fixa melhor as coisas com relação a alegorias. E as empresas estão exatamente nesse ponto. Elas só conseguem se lançar agora. Quer dizer, não existe jogo de defesa, elas não podem ficar paradas. O líder tem que saber disso. A gente tem que trabalhar esse líder para isso. A gente tem que trabalhar esse líder nas suas competências e nas suas crenças, para que ele esteja preparado para mudanças constantes. Aí, obviamente, a gente está falando na necessidade também de olhar para o seu próprio ambiente, que é um ambiente que mudou radicalmente, é um ambiente muito mais fluido, né? Ele não está concentrado num lugar só fisicamente, ele está disperso. Quer dizer, o conceito do Anywhere Office, por exemplo, que leva a uma dificuldade nessa gestão remota da distância, é uma das coisas que a gente aborda também no curso, e a importância de se criar um ambiente que seja seguro emocional e psicologicamente, para que, no momento que nós todos estamos vulneráveis, ansiosos e com medo, possamos falar sobre isso de uma forma realmente aberta, acolhida e que transforme um processo de dificuldade, de desafio, que trará resiliência, mas ela não será suficiente. É preciso fazer algo com ela, algo positivo com ela, que é o conceito do Nassim Taleb da antifragilidade. Ser antifrágil é vencer o desafio, é mais do que ser resiliente, é fazer daquilo algo positivo a partir dali. E nós estamos nesse momento. Eu ouvi várias coisas aqui, ouvi a causa, ouvi o Rogério falando dessa travessia também, e eu queria, só voltando um pouquinho na causa, nessa travessia do líder e o papel do líder aí, como é que ele vai trabalhar com essa ambiguidade, essa incerteza, me parece que o mundo, a gente está num mundo que está transicionando de um momento onde nós, quando a gente planejava, a gente projetava o presente. E agora, quando a gente planeja, a gente está quase que inventando o futuro, né? Então, eu acho que existe essa transição que ela é não tão sutil, mas é uma nuance, né, que tá mudando, né? Que a gente agora tem essa capacidade de estar criando o futuro, estar pensando numa coisa completamente diferente. E eu queria tocar nisso só para entender de vocês como é que a gente inventa esse futuro não sabendo o que a gente não sabe. Sendo um líder, e normalmente o líder é uma pessoa que está um pouco mais isolado, como é que eu me cerco, como é que eu colaboro, como é que eu trabalho e alavanco o potencial do meu time para poder inventar esse futuro? Vocês têm um ponto de vista sobre isso? O curso que vocês desenvolveram vai estar abordando um pouco desses aspectos? Como é que é o mapa que a gente dá para ele? O curso ele trabalha de contexto, o contexto onde ele está, o que é mais claro, o que é mais duvidoso, e ele trabalha
as competências da liderança. Então, você tem que trabalhar as duas coisas. Quando você fala de mapa, que mapa que ele vai seguir? São as tendências que a gente pode observar. O debate dessas tendências é muito importante. Ele vai inovar e ele vai criar um mundo novo a partir dessas tendências. Então, se a gente está falando em um trabalho disperso, se nós estamos dizendo que hoje isso veio para ficar, e isso é uma peça do dominó que mexe com uma série de outras coisas, ele tem que estar preparado e consciente disso. Então, quando nós abordamos, você fala assim, poxa, eu tenho que criar a partir da dúvida. É da dúvida, sim, mas você larga com alguns instrumentos de direção. De novo, a questão da comparação com as viagens do século XVI. Os caras tinham bússola, tinham um astrolábio, mas eles só sabiam apontar o norte. Não era um GPS que tinha todos os dados do caminho. Então, o caminhante faz o caminho. É isso que um líder vai ter que fazer. Mas ele não faz a partir do nada. Ele faz a partir de bússolas, tendências e mapas que ainda que imprecisos, eles permitem entender alguma coisa de onde ir. Isso que o Rogério falou é importante, porque essas referências a gente já consegue mapear, né? Existem coisas que parece que já estão postas, já estão ditas, né? A necessidade da transformação digital é uma coisa que é fundamental. Então, a gente consegue enxergar algumas estrelas, alguns pontos lá na frente que nos guiam. Mas o meio, né, o como, a forma, é difícil. E quando a gente fala de processo decisório, quando a gente fala de tomada de decisão, a gente lança a mão muito do passado e do futuro. A gente vai lá no passado, entende com as lições aprendidas e vai lá para o futuro projeto. Porque a gente está vivendo um momento incrível, porque parece que o passado já foi, ele não tem muito, já não dá mais para eu voltar ali, porque ele já não está mais. E o futuro é uma coisa tão diferente que eu também não consigo acessar. E aí, mais do que eu contar com essas tendências, esse líder que vai precisar desenvolver uma capacidade extraordinária de ter consciência, de se manter no agora, de estar presente, ao mesmo tempo que ele precisa desenvolver uma mente focada, assertiva, de tomada de decisão rápida, ele precisa ter a capacidade de enxergar o todo, de ampliar. É como se ele olhasse a bússola, mas olhasse para o céu. Isso tem a ver um pouco do que o Cadu falou, que tem a ver com coragem, que tem a ver com confiança. Então, é engraçado que quando a gente começou a estruturar esse curso, parece que esses construtos ficaram muito claros, né? Construtos de competências muito técnicas, muito pragmáticas, e também um trabalho incrível de autodesenvolvimento. E como a gente faz com que essas duas habilidades andem juntas? Eu acho esse tema super interessante. Eu acho que realmente a gente não gasta tempo parando e refletindo. E me parece que, pela nossa conversa aqui, esse curso vai dar ferramentas, mas também vai dar oportunidades para esses líderes e esses executivos de pararem e refletirem um pouco no que esse processo todo significa. Eu penso muito em propósito. E o propósito, para mim, sempre foi uma coisa que eu penso como uma coisa de futuro. Então, para mim, ele está meio junto, propósito, significado, impacto, porque, no final das contas, é alguma coisa que vai... engraçado, porque vai desenvolver, de certa forma, um legado, mas que é uma coisa que vai acontecer ali na frente, que você vai impactar pensando para frente. Eu preciso terminar o programa, né? A gente já tá na hora, mas eu queria talvez uma palavrinha de cada um de vocês, sumarizando o que as empresas, e aí vamos olhar do ponto de vista das empresas, a gente falou a beça do líder, dos executivos, o que as empresas ganharão? Qual o benefício das empresas depois que os executivos passarem por esse curso? O grande dilema das empresas hoje é velocidade e compreensão por parte de todos os seus colaboradores de que a mudança é necessária. Não tem mais aquela de quem mexeu no meu queijo, vão mexer no queijo o tempo todo. E o que elas precisam é de líderes que sejam capazes de levar de uma maneira simples
com energia essa visão para todos os seus colaboradores. É isso que é a dor que eles apresentam para a gente quando a gente vai conversar com eles. Acho que complementando um pouco, né, o que o Rogério falou, acho que é clareza, né? Se isso é possível num ambiente como esse, mas é clareza para que se ganhe agilidade e confiança para a tomada de decisão, porque no final das contas é disso que a gente está falando. O tempo inteiro a gente tem que tomar decisão. E quanto mais claro, quanto mais confiante isso acontecer, melhor para todo mundo, né? Sem dúvida. Eu, se pudesse acrescentar alguma coisa ao que já tão bem foi detalhado pelos dois, essa inquietação do ser humano de buscar ir adiante, de não ficar parado, isso faz toda a diferença agora. Com medo, como nós estamos, com dúvidas, ansiosos. A gente, antes da Covid, já era o segundo país mais estressado do mundo, o Brasil. Eu não sei como é que vai estar agora isso, mas o fato é que o que a gente se propõe a fazer com o curso e com todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto, é falar para as organizações, para os líderes, para as equipes, para essas tripulações que estão aí enfrentando essa tempestade, que, de fato, é possível. Porque esse nosso senso de urgência, de buscar soluções, de aprender, de tentar sair das dificuldades das formas possíveis, ela é agora mais do que necessária, nessa tempestade que a gente está atravessando. E são duas viagens. É uma viagem para o lá, que a gente vai chegar em algum momento, e uma viagem para o cá, assumindo que nós temos recursos que nós já carregamos dentro de nós e que nós precisamos acessá-los para fazer com que essa transformação para esse novo momento que está chegando, a gente possa fazer valer. Excelente. Olha, eu adorei. Obviamente que não vejo a hora de estar lendo o livro, então eu já queria reservar a minha cópia devidamente autografada pelos três. Eu queria, só como logística aqui para a nossa audiência, se você ainda não assinou, assina o canal, amassa aquele like e ativa o sininho para receber sempre as informações de quando a gente tem vídeo novo. Aqui nos detalhes hoje, a gente vai botar aqui embaixo, todo no link, os links de como você pode fazer para acessar esse curso. Como é que você pode estar entrando em contato aí com o Cadu, com a Ana e com o Rogério para poder ter esse curso dentro da sua empresa. Já tem algumas empresas que já estão se beneficiando disso e eu acho que você não quer ficar para trás. Enfim, sucesso para vocês nessa empreitada. Acho que vai ser fascinante estar observando aí os resultados, porque obviamente é um caminho de mão dupla, vocês estão passando ensinamento, mas vocês certamente vão estar aprendendo um monte de coisa também. E obrigado para vocês que ficaram com a gente até agora. Um abraço, gente. Bom, pessoal. Um abraço.